Eita, glória a Deus. Amém. Ô, pessoal, antes de continuar aqui, eu queria ouvir de vocês alguma coisa com relação a essa aula que passou. Qual que é a importância desse conhecimento, de o que ajuda no seu ministério, o que você achou, que você achou interessante também, que você quiser colocar para nós aqui. Dá uma pequena palavrinha para nós aí. Vamos lá, alguém? Quer participar de alguma coisa? Eu achei interessante, pastor. Está conseguindo ouvir? Estou, normal. Ok. Achei interessante daqueles tópicos que o senhor colocou, a respeito que ele veio do alto para baixo, da biometamorfose, né? Desse tópico ali. Uhum. A questão de trazer de volta a semelhança. Isso. Achei bem interessante. E quando a gente se achega a Deus, né? A gente recupera a imagem. Muito Isso. bacana a explicação que o senhor deu. Então, são temas, David, que você pode aprofundar mais aí. Deus, o Espírito Santo pode iluminar. Você pode fazer uns estudos, pregar para a igreja, essas coisas, de uma forma mais, né, não tão acadêmica, né, mais compreensível, mas são tópicos maravilhosos. São temas maravilhosos. Sim, sim. Muito bom. Mais alguém quer dar uma participação? Fique à vontade. Todo mundo está aí, né? Tá. Oi. Oi. Alguém mais, não? Pode Muita coisa a gente está digerindo ainda esses, né? Algumas coisinhas aí bem interessantes. Eu gosto de coisinha interessante, gostei da... Mas eu vou falar umas coisinhas porque é muito vasto o assunto, né? Então, só os tópicos aqui, ele já deixa assim um ar de uma grandeza muito maior do que se imagina em relação à pessoa de Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem tocado muito na superfície. Você sabe o que define a palavra de Deus? Tesouros escondidos. Por trás de cada cortina, de cada letra, de cada frase, há um tesouro escondido. Olha, Deus sempre fala por códigos. Eu vou dar para vocês um exemplo, tá? Ainda falando de Jesus. Existem duas formas de você fazer teologia. A forma romântica e emprestando o vocabulário da física, a forma quântica. Que o quântico na física, ele não fecha um resultado, ele estimula vários tipos de resultados. Ou seja, ele abre porta para outras premissas. Vamos lá, vamos pegar aqui um código de Jesus. Nem sempre o que Jesus falou e a gente entendeu era a forma de ter entendido o que ele falou e nós não entendemos da primeira vez que ele falou. Veja, eu vou dar um exemplo. Não, Marcos. Quando ele conta aquela parábola das ovelhas, que o pastor deixou as 99 e foi buscar uma ovelha perdida. Ok. Romanticamente, Jesus deixou, o bom pastor deixa as 99 e se arrisca por uma, porque ele dá a vida por uma ovelha. E lindo, eu até choro. Mas Jesus não está falando disso, não. Ele está mandando um código de liderança. Está dizendo o seguinte, olha, acima de 100, você começa a perder. É bom ter um auxiliar. É o que vai corroborar com o maior império que o mundo já conheceu e organizado. Quem foi? Os romanos. Como é que eles operavam? Em centúrias. Quando os Pentecostes desceu lá na igreja de Atos, quantos tinham lá? 120. A ideia é que fique 100, tira 20, começa outra igreja.
Tá pegando? Olha o código aí. E vai por aí afora. Eu vou dar outro exemplo, para ficar bem clarificado. O verso que fala assim: aquele que não for como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Certo? Vamos lá. Aí vem a teologia romântica. Temos que ser como criança, a criança brinca, daqui a pouco está brigando e brinca de novo. Criança não guarda rancor. Criança, ela está sempre ali e tal. A criança não tem maldade. Tá, lindo, é isso mesmo. Mas tem um código aí. Jesus está dizendo o seguinte: a criança acredita. A criança olha para o pai e acha que ele é um super-herói. Você muda de bairro, a criança não conhece o bairro perigoso, sai pelas ruas para conhecer. Criança acha que pode voar, coloca um lençol e pula do muro e quebra o braço. Porque criança acredita. A gente cresceu, virou adulto e paramos de crer. A gente cresceu, viramos adultos e começamos a fazer continha. Criança acredita, ela não faz conta. Criança não vê perigo. Criança tem fé. É isso que ele está falando. Então, está na hora de começar a ler a Bíblia pela segunda e terceira camada. Primeira camada é a que você vê. Bom, já que é para quebrar tudo, vamos quebrar tudo então aqui, ó. Existe 4 formas de você conhecer os mistérios de Deus. O AA, o AO, o OA e o O. O que é isso aqui? O AA é o aparente do aparente. O AO é o aparente do oculto. O OA é o oculto do aparente. E o O é o oculto do oculto. Aparente do aparente aparente do aparente é o que eu vejo. Primeira camada. Aparente do oculto é o que eu creio. Segunda camada. Terceira camada. Oculto do aparente é o que Deus fala. Aqui eu vejo. Eu creio. Deus fala. Oculto do oculto é o que Deus faz. Vou dar um exemplo. Mar Vermelho, capítulo 15 de Êxodo. E o povo levantaram os olhos e viram o faraó e temeram. Aparente do aparente. É a primeira camada. É a camada romântica. É o que eu vejo. Só que aí, Moisés fala: Israel, não tem mais. O Senhor peleja lá por vós. Aí já é o que eu creio. É o aparente do oculto. Ou seja, a promessa que está no oculto começa a vir para o aparente. O povo está no aparente do aparente, sofrendo antecipadamente, mas eu creio que Deus vai me dar vitória, então eu venho do oculto com a promessa oculta e coloco no aparente. Aí Deus fala: diga aos filhos de Israel que marche. Aí o oculto do aparente, o Deus oculto, ele vem para fora e fala: vai que eu estou contigo agora. E aí, Deus fez o mar abrir pelo meio e soprou. O oculto do oculto. Moisés podia ter pensado em Israel: ele vai mandar uma frota de navio. Ele vai derrubar a Faraó pelo chão. Não. Deus fez uma coisa que ninguém esperava. Oculto do oculto são aquelas coisas que você não sabe, mas Deus vai fazer, coisa que você jamais imaginou que ele faria. Senão, ele não é Deus. Ele não opera na minha linha humana, ele opera na linha dele divina.
Você está aí, Jamile? Você está aí, David? Estou sim, pastor. Tô sim, pastor. Desliga a câmera que eu tô no ônibus. Tá, Aí dá sei. ruim, né? Tá bom, tá bom. Mas tá pegando aí? Com Estão certeza. pegando aqui, pastor. Amém. Glória a Deus. Então, gente, eu convido vocês a mergulhar mais um pouco. A superfície não é boa. Você fica à mercê da presa. Aleluia. Para apagar. Vamos lá. Vamos trabalhar agora outro aspecto de Jesus. Os fatores de inserção. Fatores de inserção. Por que pareça, nós estamos só falando de Jesus aqui. O cara é bom, é não? Misericórdia. Ok. Jesus é igual projeção profética. Então, vamos lá. Vamos com calma. Jesus, ele é a projeção profética. Entenda uma coisa agora. O presente, o passado e o futuro estão dentro do é de Deus. Deus não opera Deus não opera nessa linha, essa linha humana. Deus opera no era, no é e no será. A minha linha humana é presente, passado e futuro. A linha de Deus é era e o será. O era é um local que eu não tenho ideia. Eu podia entrar aqui no Bereshit, apóstrofe, no começo da Bíblia, que tem uma vírgula no Bereshit, dizendo que alguma coisa havia antes dele começar a criar. É esse era que eu não tenho ideia. Aqui dentro do é de Deus, por que o é de Deus? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Portanto, para Deus, o tempo aqui não é parâmetro. O será de Deus é um tempo vindouro que eu também não tenho ideia. Na verdade, isso aqui está dentro de um cronômetro humano. Essa parte aqui é a eternidade. E eu não tenho domínio sobre ela. Jesus sai da eternidade. Aliás, o verbo, o Deus, o Logos, ele sai da eternidade, torna-se Jesus e entra na esfera humana. Para entrar na esfera humana, ele precisa de projeção profética. Por quê? Porque tudo que Deus faz é justificado. Gênesis 1:26, Deus usou uma lei. Pessoal, se estiver complicado, vocês falam que eu paro. Eu estou na superfície ainda aqui. Nós vamos entrar profundo. Eu estou falando de Jesus. Uma lei, a lei do domínio. Tenha o homem domínio sobre as árvores do céu, os peixes do mar, a saia da terra. Quando Deus estabelece um domínio, ele estabelece uma lei. Portanto, para operar no mundo físico, eu preciso convidar Deus,
O que Deus opera no mundo físico tem uma relação com o futuro. Para Deus fazer algo no mundo físico, é preciso dessa permissão humana. Por isso que a oração é uma procuração. A oração é uma procuração. Na verdade, a oração é uma licença terrena para a intervenção divina. Por isso que Jesus orava. Então, para você entender o que Deus fará no futuro, ele precisa profetizar no presente. Vou dar um exemplo. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Outro exemplo. Deus mandou o profeta profetizar contra o rei de Tiro e Sidom. O rei de Tiro e Sidom está até hoje assustado. Ele estava no palácio, chegou o profeta e profetiza contra você. O cara ficou, peraí. É porque o rei de Tiro e Sidom, escatologicamente, ele é o protótipo do Gog e Magog do Armagedon. O que Deus fará no Armagedon, ele precisa da projeção profética para vaticinar. Por isso que ele usou o cordeiro de Isaac. Ele usou o cordeiro de Abel. Em cima do cordeiro, ele projetou o futuro. Por isso que ele usou o tabernáculo. E em cima do tabernáculo, ele fez a tipologia da cruz. Tudo que acontecerá, Deus primeiro respeita o domínio humano, profetiza aqui para acontecer lá. Ok, vamos devagar. Jesus, projeção profética. Vamos lá. É bom que a aula está gravada. Você pode voltar e entender isso aí. Eu não vim aqui brincar de teologia. Eu vim aqui para a gente mergulhar. Quais são os 3 poderes que regem o mundo? Os 3 poderes que regem o mundo. Economia. Sim. O outro poder. Religião. E o outro poder. Política. Economia, religião e política. Jesus vai ser a projeção profética para quebrar esses poderes. Lembre-se, ele está vindo ao mundo. Pastor Tom, por que teve que vir Jesus? Deixa eu explicar. O Brasil, ele é o dono da Petrobras. Ele fez o maquinário e mandou para um país aí, não sei se foi na África, deu um defeito lá no maquinário. Os caras não consertaram. O que eles sabiam fazer era operar o sistema. Mas quem mudava o sistema era o engenheiro brasileiro. Ele teve que ir daquilo lá para consertar. Eva pecou na pele, Eva pecou no corpo. E o pecado de Eva me deu a perdição eterna. Para arrumar o que Eva fez, só alguém do corpo. Só que ninguém que estava nesse corpo aqui podia resolver a eternidade, porque nós somos seres criados. Jesus sai do espiritual, adquire um corpo. Aliás, Cristo precisava de Jesus. O ungido vem, nasce de mulher. Agora ele está em carne, só que ele veio do futuro. Ele veio de lá. Eva peca na carne e me dá uma consequência espiritual. Jesus sai espiritual, arruma na carne e me devolve a eternidade. Porque só ele podia resolver. Ele vai quebrar esses 3 poderes. Se ele não quebrasse, ele não conseguiria ser quem ele foi. Quando vai acontecer isso? Lucas 4. Lucas 4. Vamos lá. O que acontece em Lucas 4? Me ajudem. Se você quiser, transforme o quê? Essas pedras em pão. Pastor, isso é economia? Aham.
pão. Por que economia? Porque Jesus, a proposta do diabo era o seguinte: transforma essas pedras em pão. O que mais tem no Oriente é pedra. Era um negócio da China. A maior matéria-prima disponível seria a maior padaria do universo. Se Jesus transformasse, ninguém lê isso, né? O pessoal lê para o outro lado. É isso que eu chamo de teologia quântica. Se Jesus transforma aquela pedra em pão, as pedras em pão, a maior padaria, negócio da economia. Jesus queria rico, tanto pão queria fazer. Mas ele fala, nem só de mamão vive o homem. Ok? Política. Não, religião. Pináculo. O que o diabo disse para Jesus? Se atira daqui para baixo, assim, ó, pá. Que caiu a minha folha aqui. Se atira daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Se Jesus se atira do pináculo do templo, que era alto pra caramba, hein? O pé direito do templo é coisa enorme. Se Jesus se atira e os anjos seguram, o que Israel ia dizer? Israel é Deus, é ele. Israel, aceitando Jesus, fecharia as portas para os gentios, que somos nós, e ninguém seria salvo. Aí Jesus rejeita e quebra o poder da religião. E, por final, o outro poder, reinos. Se prostrados me adorares, eu te darei todos os reinos. Política. O diabo sabe mexer. A coisa que mais Jesus recebia na glória era adoração. E ele é o Senhor de todos. Só que agora ele estava sem as características ônibus, como servo. Ele não tinha mais aquele poder. Deu saudade. O diabo foi na veia. É como se a pessoa estivesse sendo libertado de uma situação e o diabo oferecesse de novo. Não é o caso de Cristo, não estava sendo libertado de nada, mas ele era Senhor dos reinos. O diabo oferece o reino. Aí ele quebra aqui, ó, a economia, ele quebra a religião, ele quebra a política. Uma vez quebrado, dentro do de Deus, ele pode agora operar para mudar o será. Tem que dar um tempo para a cabeça. Ok? Vamos ainda aos fatores de inserção. Se alguém puder ler para mim aí, 1 Coríntios 8, 5 a 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 a 6. Deus único, Senhor único, reino de Deus, Deus dos judeus, Filho de Deus, e 6, morte e ressurreição. Vamos lá. Primeiro você viu que ele quebrou 3 poderes para entrar na esfera terrestre, para dominar como Jesus. Agora, ele precisa lidar com essas inserções
dentro do âmbito humano. Então, vamos lá. Quando ele se torna o Deus único, quando ele vem como Deus único, aí cria o embate ao politeísmo. Embate ao politeísmo. Porque o mundo era politeísta. Jesus vem quebrando o politeísmo. Senhor único. Ele cria aqui um embate. Meu Deus, espera um pouquinho só. Minha aula está caindo aqui. Ok. No Senhor único, ele tem aqui o embate econômico. Por quê? Porque o Senhor de terras, Senhor do dinheiro, Senhor das riquezas. Aí Jesus vem como Senhor único, ele quebra o embate econômico. Reino de Deus, ele vai aqui para o embate político. Por que embate político, gente? Porque o rei era César. O reino era de César. O reino era de Deus. Deus dos judeus. Aqui eu tenho um embate étnico. Por que embate étnico? Étnico. Porque os judeus eram um povinho. Como é que o Deus deles é maior que os outros? Se fosse pelo menos os romanos, os gregos, os egípcios, mas era um povo dominado. Um povo que só foi dominado desde o cativeiro. E agora me traz um Deus que diz que é maior que todos os deuses? Olha o embate aí. Entendeu? Filho de Deus. Aí nós temos aqui um embate mitológico. Por que o embate mitológico? Mitológico. Por causa dos mitos gregos. Nenhum Deus veio passear entre os homens. Esse aqui veio. Que negócio é esse? Que Deus é esse? Não, esse cara aqui é filho do José, carpinteiro. Eu vendi alguns pregos para ele. Isso, deixa para lá. Morte e ressurreição eram duas coisas que eram bem rejeitadas na época. Eram utopias. A cultura deles era em cima que não havia ressurreição após a morte, a não ser algumas religiões, mas com poucas raras exceções, e como ensinei na outra aula, eram ressurreições em partes. Aqui eu tenho um embate cultural, que é a cultura deles. Cultural. Isso aqui são os fatores de inserção. A projeção profética. Para quebrar esse poder do politeísmo, Jesus tinha que vir para estabelecer o Deus verdadeiro e pregar o Deus verdadeiro. Para quebrar o embate econômico, tinha que ser o Senhor único, porque haverá um dia que ele vai reger o céu e a terra e não haverá problema econômico. O embate político ele tinha que vir como o reino de Deus. O reino de Deus chegou até vós. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui, mas ele quebrou aqui essa hegemonia. Deus dos judeus, um embate étnico, porque os judeus eram um povinho de nada. E agora tinha um Deus maior dos outros, o único Deus, que não tem imagem. Estranho isso aqui. O Filho de Deus, como? Filho de Deus entre nós? Nunca nenhum Filho de Deus, nunca ninguém veio se atrever a ficar entre nós, o Filho de Deus. Mas ele trouxe. E a morte e a ressurreição na cultura dele, tanto é que em Atos capítulo 17, versículo 13, em outros lugares aí, eles não davam nem ouvidos que Paulo falava. Considerava Paulo um louco. Esse cara é maluco, esse cara é doido. É como se nós começássemos a pregar agora na rua aí, que o Rui Barbosa vai ressuscitar. O Rui Barbosa é filho de Deus. O Rui Barbosa, você vai rir da sua cara. É isso que acontecia com eles. Só que Jesus estava fazendo um trabalho de projeção profética. Isso que é interessante. Ele estava arrumando todo o estrago que o diabo fez. Ok.
E, meu Deus do céu, já virou quase tudo aí já. Nós estamos já com 30 minutos. Ó, o tempo está passando rápido. Vai dar 9 horas já, gente. Eu tenho matéria ainda aqui. Eu não tô enrolando, não. Não estou enrolando, não. Estou dando matéria. Mas é muita coisa. Eu vou cortar as coisas aqui, gente. Cortar as coisas aqui. Eu ainda tenho a missão nuclear de Jesus. Ah, rapaz, aqui. Ok, vamos terminar isso aqui para a gente ir para a última aula. Glória a Deus. Então, vocês estão vendo aí, gente, que não foi brincadeira, não, hein? Olha, tudo isso aí é um segredo por trás do mundo espiritual que ninguém nota, quase ninguém fala sobre isso. Mas olha os embates. Porque Jesus estava lidando com uma força dessas trevas, deste mundo, uma força diabólica que lá no Éden o diabo deu as chaves, né? Aliás, o Adão deu as chaves. Então ele precisava quebrar essa hegemonia, né? Esse poderio, esse poder. Porque olha que interessante, gente. O pessoal diz que existem, até onde você pode imaginar, existem 3 céus, né? O que é que ensinaram a vida inteira nos meios acadêmicos teológicos, né? Que o primeiro, Jesus está vindo, isso aqui, ó, faz parte do que ele está fazendo. O primeiro céu, aí seria o céu de Deus, seria o céu dos pássaros, né? O segundo céu seria o céu dos cosmos. O terceiro céu seria o céu de Deus, o lugar altíssimo. Mas espera aí, tem uma coisa errada aqui. Como é que o Satanás veio no meio dos filhos de Deus falar sobre Jó? Satanás entrou no céu de volta, ele tinha sido expulso de lá. Ele foi expulso, levou um vulcabras das costas, foi expulso de lá. É um diretor de música desempregado, e agora ele volta para falar com Deus. Que casa mais joana é essa? Tem uma coisa errada aqui, eu vou explicar para vocês. Vamos pela metafísica, para você entender, porque aqui tem que aplicar metafísica. Se os cosmos é o segundo céu, e o primeiro céu é o céu dos pássaros. Se os cosmos é o segundo céu, onde está a Lua, e se eu posso pegar uma aeronave e atravessar a litosfera, a atmosfera, a litosfera, a ionosfera, a estratosfera e chegar na Lua, logo eu estou na mesma dimensão. Porque os meus olhos veem e minhas mãos tocam. Portanto, esse céu não é o dos cosmos. Que céu é esse? Esse céu está lá em Efésios 6. Efésios 6. Está em Daniel 10. Esse aqui é o céu do governo. Do governo. É onde Deus sai para ver os terremotos, os furacões, as estrelas, para coordenar a terra. Nesse céu, o diabo pode vir sim. Sabe por quê? Porque, segundo Efésios, ele habita nas regiões celestes, as hostes celestes. Foi nesse céu que veio o mensageiro e não conseguiu passar para Daniel. Teve que vir Miguel lutar para ele passar, porque aqui tinha um bloqueio. Então, na verdade, Jesus, ele sai daqui. Ele passa, ele vem para esse céu e ele quebra esse aqui. Esse aqui fazia a divisão. Aqui havia um empecilho, Satanás. Jesus sai do céu de Deus, vem para o céu dos pássaros, quebra o governo e estabelece o reino. Eita glória! Aleluia! O reino estava impedido. Meu Deus, gente, eu vou sentar. Não, eu vou sentar. Glória a Deus. Vocês estão pegando, não? Vocês estão pegando isso aqui, não? Jesus, aleluia. Ele sai da glória, só que ele não pode quebrar aqui, direto daqui. Ele precisa de uma projeção terrestre, ele precisa de uma projeção humana para quebrar aqui dentro.
Por quê? Porque Gênesis capítulo... Meu Deus do céu! Gênesis 1:26. Tem homem domínio sobre. Por isso que as orações mexem aqui nesse lugar. A oração mexe aqui, ó. A oração mexe aqui. Jesus sai daqui, vem para cá, quebra aqui e liga o reino de Deus com o reino dos homens. Ai, ai, ai. Que horas são? 9 horas. Vocês aguentam mais 1 hora, gente? Eu tenho que dar a matéria, mas isso aí é muito... a não ser que eu corte. Agora vem um negócio aqui interessante. Aleluia. Oh, Jesus. Meu Deus. Pegou, Jamile? Porque se ele tivesse vindo direto, não teria muito sucesso. Porque ele quebra lá economia, política, religião, aí vem no mundo quebra a cultura, quebra os embates, quebra tudo e estabelece o reino. Agora ele tem poder de estabelecer o reino dele. Por isso que você tem autoridade no nome dele. Por isso que você expulsa os demônios daqui, ó. Porque é em nome dele, porque ele quebrou. Antes não. Por isso que Deus só operava em Israel. Porque em Israel ele tinha liberdade de projeção. Aqui ele não tinha. Aí Cristo vem e quebra essa hegemonia gentílica e estabelece o reino dele. É demais, né? Glória a Deus. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Vamos agora para a missão nuclear de Jesus. Missão de núcleo, né? Quando eu falo nuclear, já penso em bomba, né? Nada a ver, né? De núcleo. Nuclear de Jesus. Missão nuclear de Jesus. Nós vamos ler em João. Eu pedi para ler aí, né? Ninguém leu, né? Era 1 Coríntios 8. Pode ler quem achou, por favor, me ajuda aí. Era João 8, né? Quem pode ler para mim aí? Era João 8, 5 a... Tá aqui, ó. João... Não. 1 Coríntios 8, 5 e 6. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Quem pode ler rapidinho aí? 1 Coríntios 8, 5 e 6. Vamos lá, pessoal? Alguém pode ler aí, não? Eu estou muito sozinho aqui falando. Eu, pastor, eu leio. Oi. Vai lá, Marcos. Manda para nós. Chegue. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, porque no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem de tudo é para quem nos vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Pegou o que Paulo falou aí? Paulo está exatamente colocando essa situação aqui da inserção. O único Deus, o único Senhor, aí Deus, o Filho, está tudo aqui. Tudo incluído no contexto de Paulo. Paulo está dizendo a mesma coisa. É como se Paulo estivesse lecionando isso aqui para vocês aqui agora. Amém?
Ok. Eu vou entrar agora na última parte. Já estamos com 40 minutos de novo. Eu vou entrar nessa parte agora que vai ser a missão nuclear de Jesus, para encerrar essa parte aí. Eu não queria, irmãos, entenda bem, quando fala assim, a historicidade de Jesus, história é uma coisa, historicidade é outra, tá? História são os fragmentos de acontecimentos. Historicidade, etimologias, estudos mais detalhados de situações de investigação. Nós estamos fazendo um trabalho de investigação. Se eu fosse contar para vocês aqui o que você já sabe, que ele nasceu em Belém, foi para Nazaré, foi para Cafarnaum, fez milagre, entrou em Jerusalém, morreu na cruz. Você já sabe disso. Está na Bíblia aí. Eu estou trabalhando isso aqui, ó. Os bastidores que ninguém trabalha. Essa parte aqui é importante. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausinha, mais umazinha só. Já dei 40 minutos aqui, tomar uma água para a gente vir para a última parte. Dá tempo. Tá bom? É o tempo que dura aqui para fazer aqui o negócio. Alguma objeção aí, não? Alguma pergunta? É muita matéria, né? Meu Deus do céu. Vou tentar dormir hoje. Não, você não sabe o que vem agora. Agora que vem o negócio aqui, cara. Agora que é... Não, eu acho que eu nem vou dar essa aula mais. Eu dormi de uma vez. Agora que vem o negócio aqui pesado. Meu Deus do céu. Vou tentar aqui resumir, mas olha, tem coisa aqui interessante. Bom, vamos lá. Mais um tempinho a gente volta logo após os comerciais.